A falta dos nutrientes, basicamente, no solo, é um problema grave para a alimentação no futuro. E, portanto, o nosso objetivo por aqui era combater a desertificação do solo e também a desertificação social. Temos de fazer tudo o que nós podemos para manter isso. Isso é o meu lugar, mas isso é a natureza. E já sabes, quanto mais as pessoas conhecem alguma coisa, mais ligados vão ser, mais paixão vão desenvolver. Olá, malta! Olá, bom dia! Estamos aqui a tentar perceber A maneira antiga. Darcy Rocha. Olá, Ana. Bom dia mais uma vez. Então o que é que temos aqui? A horta começou neste cantinho onde estão as caixas. Fomos trabalhando a terra e evoluindo para a parte de baixo e mais duas partes da horta que estão cá na parte de trás. Muito bem! A nossa intenção era irmos procurar pela origem dos produtos, como é que se trata dos alimentos, e a regeneração do solo era para nós um dos objetivos principais, porque a desertificação é um tema principal no mundo inteiro, mas aqui no Alentejo é um desses exemplos que se manifesta bastante. E essa certificação do solo, esses solos, a erosão, a falta dos nutrientes, basicamente, no solo, é um problema grave para a alimentação no futuro. E, portanto, o nosso objetivo por aqui era combater a desertificação do solo e também a desertificação social. Eu gosto de rúcula. Para mim, um dos melhores salários. Pois é, eu também acho. É um projeto abrangente que tem várias vertentes. Tem a agricultura, tem a regeneração do solo, a autenticidade dos produtos e também tem a parte do turismo e reconectar-as com a natureza. Quem nos visita pode fazer várias experiências, começando por uma visita guiada pela quinta, fazemos várias farm tours. Temos equitação, portanto pode também fazer um passeio a cavalo, uma aula de equitação aqui no nosso picadeiro. Também temos um barquinho, pode também fazer uma viagem, um passeio de barco basicamente, ir até ao Raia, que é o nosso Farm to Beach Club, é o nosso restaurante, onde confeccionamos tudo que aqui criamos. A partir de junho do ano que vem, vamos agora criar aqui as nossas primeiras cabanas de madeira, são tipo designer cabins, que vão ser muito giros, são muito poucos por enquanto, mas a ideia é isso, não sobrecarregar a paisagem com muitas pessoas, portanto, uns small signature cabins que se pode alugar para desfrutar aqui o projeto de uma forma melhor. Também estamos a lançar agora o nosso online shop, a loja online, com os nossos produtos enfrascados, que obviamente a natureza nunca se deixa controlar. Quando a horta nos dá o produto, de vez em quando dá em excesso e de vez em quando fica a parar da nossa perspectiva. Portanto, quando temos esses momentos da horta, de excesso da horta, digamos assim, fazemos o quê? Começamos a enfrascar tudo. E os nossos produtos não têm conservantes, obviamente, portanto trabalhamos muito a moda antiga da conservação, fermentados, os pickles, as compotas, os azeites infusionados. Pronto, e agora estamos super orgulhosos e ansiosos de lançar essa loja online, onde nós queríamos mostrar esses produtos diferenciadores e achamos que podem enriquecer a vida das pessoas. Esperemos nós. Diogo, estás fixe? Bem. Fez aqui os vegetais da horta. Fez aqui tudo que o Dácio colheu, beterraba, alho francês, tudo. Nós criamos a Raia porque, exatamente como eu estava a explicar há bocado, porque tínhamos excesso da horta, não é? Tínhamos a horta já a montar, já a funcionar, tínhamos os animais aqui e queríamos mostrar às pessoas um sítio onde nós confeccionássemos tudo isto que basicamente é o fruto de uma agricultura regenerativa. E por isso criamos o Raia, que é o primeiro Farm to Beach Club completamente regenerativo, que tem um projeto Zero Waste, já temos painéis solares aí para reduzir também o impacto energético. E a experiência que as pessoas normalmente desfrutam e gostam muito é fazer aqui um passeio pela quinta e depois ir comer no restaurante, porque assim consegues ver mesmo o trabalho da terra. Com muito orgulho podemos dizer que 80% dos produtos que nós confeccionamos no Raia são todos daqui. Temos aqui a nossa entrada de enchidos com queijo terra-mãe. O nosso azeite neste momento é a altura de apanhar a azeitona, portanto está sempre presente na nossa mesa também. Utilização de produtos frescos, salada do chefe,
carpaccio de beterraba. E temos também sempre uma grande opção, que é a nossa farinheira com ovos mexidos, que é um produto super goloso e super bom. Entradas indianas, como nós estamos agarrados ao tradicional tempo, procuramos também viajar um bocadinho pelo mundo, daí a ceviche também. E é um bocadinho isso que tentamos fazer, é juntar as pessoas à volta do tema que é a natureza, agregar as coisas boas da vida, que é a comida, família, amigos e a natureza em si. Quando vivi na Holanda e na Bélgica, eu quis fazer o oposto dos meus pais, que tinham um hotel de família. Eu vi-os trabalhar de manhã até nem só à noite, às vezes de manhã como burros. Eu pensei, eu não. Vou estudar, vou ter uma vida de escritório confortável e fácil. Mas faltou uma convivência com fora, com a natureza, a autonomia, a independência e o contacto real com as pessoas. Tive a oportunidade de mudar para Portugal. Quando, depois de 2 anos, tive de ir embora, eu pensei, não posso largar. Eu quero manter tal pedaço de paraíso para mim e partilhar com outras pessoas. Comecei como necessidade, realmente. Era uma forma de eu poder ficar aqui. Como estrangeira, não arranjas um emprego, então tem que se criar o teu próprio emprego. Gosto da natureza, gosto do campo, tenho os meus cavalos, então vou começar alguma coisa simples no turismo rural. E começou assim. É só que este lugar aprendeu-me tanto, fez-me aprender tanto sobre a natureza, não só a natureza somos nós, e a ligação que temos trouxe-me tanta felicidade, tantos desafios, que eu pensei, eu tenho de fazer o melhor para a gente que vem cá, não só passar férias, mas poder mesmo mergulhar nesse sítio maravilhoso, reconectar e, entretanto, aprender algumas coisas sobre, como vou dizer, a importância da natureza e ecologia, mas também do povo que rodeio. Holy Dad, can't you wait for the young to have their say? Realmente foi o terreno que foi o nosso guia. Quando cheguei aqui, antes de comprarmos, quando eu conhecer, senti-me no mesmo sítio onde temos a casa de madeira, o Bungalow 2. Senti-me aí, contemplei, pensei, realmente, aqui posso fazer alguma coisa. Quando cheguei aqui, era uma quinta enorme, as paredes estavam ótimas, o terreno não tinha alma, era morto, era musgo e um pouquinho de erva deste lado e aqui era só as gestas. Entretanto, tenta-se regenerar a terra, aos pouquinhos, com a água, com a manutenção ecológica, a propagação, plantar, sementeira e tal. E estás a passar tanto tempo no terreno que tens os teus lugares preferidos. Então estes é que vais escolher, em primeiro lugar. Em segundo lugar, adoro montar uma tenda pequenina e só dormir no terreno com o meu filho. E quando desenhei estas casitas, quis ter a mesma experiência de acampar. Tipo, que está sempre em contacto, tem sempre onde estar fora, quis isso. Por isso é que a casa é pequena, mas tem uma varanda enorme e tem 9 janelas em total, assim que tens vista, não importa se tomas banho, se estás a lavar a louça, se vais dormir, se estás em frente da lareira, tens vista. E outro aspecto foi que eu quis ter materiais naturais. Temos de fazer tudo o que nós podemos para manter isso. Isso é o meu lugar, mas isso é a natureza. E já sabes, quanto mais as pessoas conhecem alguma coisa, mais ligados vão ser, mais paixão vão desenvolver. E é isso que eu quero fazer com o meu espaço, inspirar as pessoas para voltar para o que realmente importa. E o que realmente importa, sabemos tudo, é saúde mental, corporal, é natureza. Toda a gente sabe, caminhar na natureza alivia o stress. O ar fresco faz-te bem.